Gênesis capítulo de número 1, versículos 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Antes, eu tenho 3 ou 4 propostas / perguntas para fazer para vocês precisam estar comigo nisso aqui. Primeiro de tudo, você precisa da sua palavra, e se você fizer o contrário é pecado. Pecado, você sabe, te leva para um determinado lugar. Não precisa eu falar, que você não vai ficar com raiva de mim hoje nessa mensagem. Palavra aí? Amém. É? Fala, eu quero escutar você falar assim, amém, que aí eu sei que você não pode. Muito bom. É. Segundo, tem uns que vão falando amém as we go, né? Porque não sabe muito bem se quer. Segundo, você vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, presta atenção, porque essa palavra é para você hoje. Fala para ela e ela fala para você. Ô gente, não é hora de dar abraço nem dar beijinho. Fala, olha no olho da pessoa e fala. Terceira colocação. Terceira. Ô gente, eu estou olhando, porque eu conheço meu rebanho. E tem uns que precisa de ouvir e de falar. Fala assim para a pessoa. É a voz de Deus para você hoje. Fala, gente, olha no olho da pessoa e fala. Tem coragem. Tem uns que não tem coragem de falar porque acha que vai apanhar da mulher ou do marido aí. Ó. Então vamos ler o texto juntos e pensar sobre isso. A palavra de Deus diz assim, versículos 26 e 27 do Gênesis, do livro da criação, do início da história bíblica e da humanidade como nós cremos. Capítulo 1, versículos 26 e 27 diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essas palavras plural, elas apontam diretamente para a Trindade. Palavra que aparece aí na língua original, El, significa não deuses no sentido da pluralidade de deuses, mas no sentido da existência do nosso Deus, que é um Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus disse, a Bíblia diz que o Espírito pairava e a palavra, o verbo criador de Deus fez, Deus Pai, Filho e Espírito Santo presentes na criação, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Irmãos, nós temos diversas perguntas na nossa alma. Aliás, a vida, ela nos leva a questionar diversas coisas. Algumas dessas perguntas nos causam espanto, outras nós fazemos porque a vida nem sempre encaixa como um quebra-cabeças perfeito, que você acha o buraquinho que estava faltando e coloca a peça e ela se assenta de forma perfeita, dando total sentido ao quadro que está sendo pintado. A vida muitas vezes ela é perplexa, ela causa em nós medo, ela causa em nós espanto, ela causa em nós falta de compreensão. Então a pergunta por quê, nas suas mais diferentes variações, ela é parte da existência humana. Mas tem uma pergunta que talvez seja a pergunta mais latente no coração dos seres humanos. A pergunta mais feita a si mesmo e feita aos outros. Muitas vezes ela não é feita de forma tão clara e explícita como eu estou falando com vocês, às vezes ela é subjetiva. Qual é a pergunta? A pergunta é a razão de eu existir. Por que é que eu existo? Qual é o significado da vida? Para que nós estamos aqui? Qual é a razão disto, desse espaço entre o nascimento e a morte? Qual que é a finalidade? Se você for, por exemplo, no Google e bater lá a pergunta, qual a razão de existir, você vai encontrar centenas, se não milhares, com certeza milhares de páginas que se propõem a dar essa resposta. A metafísica, a antropologia, a sociologia, a psicologia, para dizer algumas, além da religião, estão tentando responder essa pergunta no coração do ser humano. E as respostas nem sempre são dadas de forma direta. Por exemplo,
Há pessoas que imaginam que esse espaço que nós chamamos de vida é apenas para que a gente cumpra uma lei kármica, sucessiva e repetitiva. Ou seja, nós vivemos um período, a nossa vida se encerra, para depois, por uma experiência cósmica, voltarmos e revivermos em diferentes aspectos essa vida. Existe uma proposta, que é a proposta da vida ser para o meu e o seu prazer, para a realização dos nossos sonhos, dos nossos ideais, dos desejos do nosso coração. Existe uma proposta, até de um sistema filosófico / religioso muito antigo, chamado Telena, que dizia o seguinte, a frase em inglês, que inclusive foi usada por um satanista durante muitos anos aqui nos Estados Unidos, chamado do what thy will should be the whole of the law. Faça aquilo que você quiser, deveria ser o total da lei, ou seja, viva para o seu prazer, viva sem fronteiras, viva sem parâmetros, porque a vida é curta. Aliás, nós, cristãos, de certa forma, até importamos alguns desses conceitos. Quantas vezes eu já ouvi, talvez até já tenha dito para as pessoas assim, aproveita a vida, porque a vida é curta. Nós estamos respondendo, não diretamente, qual é a razão de nós existirmos. O problema é que, com estas respostas, nós formatamos a nossa vida baseado nelas. A nossa cosmovisão, a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de entender até mesmo o Evangelho. Nós filtramos pela compreensão da resposta que eu dou. Por que eu estou aqui? Para que eu existo? E mais importante do que isso ainda, é que esta compreensão, instintivamente, eu diria até inconscientemente, ela vai determinar os valores que eu atribuo à vida e às pessoas, e a importância ou a prioridade que eu dou também para elas. Então, por exemplo, se eu pauto a minha vida pelo prazer, e se eu entendo que estar aqui nesse período, chamado minha vida, minha existência, é para a satisfação dos meus desejos, eu vou pautar e vou priorizar e vou dar importância naturalmente às coisas que me levam àquele objetivo. Responder essa pergunta não é apenas uma questão de conhecimento, é uma questão de resolver problemas da alma. Entre tantos psicólogos que estão aqui nessa manhã e talvez alguns que estejam me assistindo online, você sabe que um dos maiores desequilíbrios da alma humana é exatamente a pessoa não entender o seu valor, a razão, para que ele existe, por que a sua vida é preciosa. A pessoa que chega na beirada do despenhadeiro da vida, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: minha vida perdeu a significação, eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais sonhos. E um poeta se antecipou a nós dizendo que a pessoa que não sonha, embora viva, ela já morreu. Então essa resposta, ela não é apenas importante, ela é imperativa. E quando nós olhamos para o ponto de vista da religião, que também tem uma proposta para responder qual é a pergunta, responder a esta pergunta, e muitas vezes o que me preocupa é que a religião pode responder a essa pergunta de forma contrária ao Evangelho, porque para muitos, por exemplo, a religião é um mecanismo para que ela consiga todas as coisas pelas quais ela luta, achando que a vida dela se resume naquilo. Então a pessoa que é bênçãos de Deus, ela pauta a sua vida em viver em busca dessas bênçãos como sendo a razão da minha existência, eu ser abençoado por Deus. E quantas pessoas instintivamente têm isso? Transformam a religião num patuá, transformam o relacionamento de irmãos numa relação de interesses, transforma a sua relação com a palavra de Deus naquilo que você pode tirar dela para realizar o seu sonho, a sua razão de existir. Mas quando a gente olha para um texto como esse, e eu disse aqui no primeiro culto, é tão simples que até me preocupa dividir com vocês uma coisa de uma simplicidade tão grande como essa. Porque a Bíblia não somente dá a resposta, como ela dá uma resposta de forma muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Olha o que o texto diz: Deus criou os seres humanos
à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Ora, se eu quero saber qual a razão de eu existir, nós cantamos aqui agora há pouco, tu és o alfa e o ômega, princípio e fim, és tudo para mim, alfa e ômega, primeira e letra e última letra, alfa e ômega, início e fim, alfa e ômega, a capacidade soberana de governar sobre céus e terra, esse é o nosso Deus. Se você disse isso, a pergunta está respondida. Qual é a razão de eu viver? Qual é a razão de eu existir? Ser imagem de Deus na terra. Simples demais. Agora eu quero oferecer 3 possibilidades para a gente olhar para isso. Primeiro, se nós pensarmos em uma imagem, nós podemos e devemos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Qual é a finalidade dessa imagem? Para que essa imagem serve? E essa é a primeira proposta que eu quero dizer para vocês, que imagem é criada para representar. Essa é a única finalidade que o escultor fica trabalhando a pedra. Essa é a única finalidade que o pintor trabalha a tela. Essa é a única finalidade que o artista põe a sua alma em algo. A imagem é representativa. Quando você for na Itália, na cidade de Florença, você vai a um lugar muito visitado pelos turistas, que tem a estátua de Davi, esculpida por Michelangelo, num grande bloco de mármore. Ele esculpiu a imagem que ele tinha na cabeça, porque a Bíblia não diz qual era, de Davi. Representar. Quem olha para aquela estátua, embora nunca viu uma foto de Davi, olha para o que Michelangelo concebeu na sua mente, pensa em Davi, não vai olhar para a estátua e pensar em outra coisa, vai pensar em Davi. Se você vai aqui em Washington, tem o Washington Memorial, você vê uma estátua de um homem importantíssimo na política e na história americana. Quem é ele? Abraão Lincoln. Você olha para aquela estátua, ela é representativa da vida, da história, dos atos, das lutas de um personagem marcante na nossa história. Imagem tem um ponto, e somente um ponto: representar. A imagem não é a realidade, a imagem aponta para a realidade. Davi não é daquela maneira, mas quando, pelo menos não sabemos, né? E aliás, gente, eu pus só o torso dele, porque o Davi estava peladão naquela imagem. A concepção de Michelangelo é que ele estava, né, ele é nu, né? Então, aí se eu ponho aqui, aí o pessoal fala, pronto, agora pirou tudo nessa igreja mesmo. Mas é a concepção do artista, né? Se ele era daquele jeito ou não era, lá no céu nós vamos descobrir, se você chegar lá para ver, né? Nós vamos descobrir que jeito que ele era. Para começar, a Bíblia diz que ele era um jovem de face frágil, né? Alguns colocam Davi como sendo ruivos. O pessoal é cheio de imaginação, seja o jeito que for que nós vamos descobrir lá no céu. Mas a imagem serve para representar. Leia o texto de novo. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, diferente de todo e qualquer outro animal criado, diferente de todos os outros seres criados naquele dia, ou nos dias da criação. Deus olha na hora de fazer o ser humano e coloca nele a sua imagem e semelhança. A única finalidade, queridos, nossa, é de nós espelharmos a face de Deus. Somos imagem. Independente dos meandros teológicos, do que significa imagem e semelhança de Deus, porque no academicismo se discute se essa imagem ela é física, se ela é atributos do caráter de Deus que são comunicáveis, e quais desses caráteres que são, qual dessas partes, do caráter de Deus que é comunicável, quais não são comunicáveis. Independente de qualquer uma dessas discussões, o que significa imagem e semelhança de Deus? Uma coisa nós podemos afirmar: imagem representa a realidade. Nós precisamos, como imagem de Deus, apontar para a realidade que é Ele. Nós não somos a realidade, Ele é. Nós somos a imagem que aponta para a realidade. Agora imagina, quantas pessoas não têm norte, quantas pessoas não têm direção do que é Deus, de quem é Deus. Aí vem uma pergunta: se a imagem representa a realidade, por que, embora dizendo que temos tantos filhos de Deus,
Um número enorme de pessoas caminha sem saber quem é Ele. A imagem não está representando o que deveria representar. Se você entender que a razão de existir é revelar a realidade de Deus, pense nisso então. Minha casa cheia de imagem de Deus. A cidade que eu moro, cheio de imagens de Deus. A nossa igreja, cheia de imagens de Deus. Nosso local de trabalho, de lazer, nossos encontros, dos mais simples, cheios de imagem de Deus. O que seria? As pessoas olhariam, imagina um turista passando ali por Washington, olhando aquela estátua, ainda que ele não conheça nada de história. Ele vai olhar e vai pensar, quem é esse? Alguém me diga, quem é esse homem? Que imagem é essa? O que essa imagem anuncia? O que ela se propõe? E eu e você temos, pelo simples fato de sermos latino-americanos, brasileiros, no fundo da nossa mente, queridos, um conceito sobre essa questão de imagem a mais do que muitos outros povos, porque nós crescemos em uma nação que tem uma tradição histórico-religiosa das imagens. Então nós sabemos muito bem o que é as pessoas olharem para uma imagem e atribuírem a ela o seu valor histórico ou o seu contexto existencial. Imagem serve para representar. Somente, em primeiro lugar, para representar. Minha pergunta para você, e é por isso que eu pedi para você falar que você não ia ficar chateado comigo hoje, porque eu acho que esse encontro nosso vai ser extremamente desconfortável para muitos, inclusive para amigos preciosos e queridos meus aqui, porque eu tenho muito respeito. Pergunta para você, se imagem representa, o que eu estou representando? Quando eu estava preparando essa mensagem e eu trabalhando com o pessoal da mídia, um dos irmãos da mídia me mandou 3 fotos que eu achei muito interessantes. Falou, pastor, quem sabe você quer usar isso na sua mensagem? Eram pessoas como eu e você que chegavam diante do espelho, de um espelho, e ao olharem para o espelho, o que elas viam não era a sua imagem, era a imagem de Jesus. As pessoas das nossas cidades estão gritando, quem é Deus? Mas supostamente nós temos milhares de imagens de Deus desfilando pela cidade, tem algo errado. Na nossa casa, nossos filhos perguntam, quem é Deus? Não perguntam necessariamente nesta pergunta, mas perguntam nos anseios da alma deles, das dores, das frustrações, os nossos casamentos, as nossas amizades, gritam por uma resposta, quem é Deus? Mas deveria estar cheio de imagens representando quem era Deus em cada um desses lugares. Se a imagem representa, o que você representa? Se a imagem representa, quando alguém olha para você como turista que passou na Itália e viu a imagem de Davi, o que ele vê? Segundo, a imagem, ela é também criada para tornar conhecido o desconhecido. A imagem ela é criada para tornar conhecido o desconhecido. Vejam, de vez em quando eu ouço essa frase. Essa semana eu ouvi ainda. Dias para trás, quando eu estava em Londres, uma pessoa chegou para mim e falou, eu não sei se é um elogio ou se eu deveria ficar triste. Mas algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, eu ouvia você no rádio, mas eu pensava você muito diferente. Aí você ri aí, fica incógnito. Eu sei que pensava que eu era um cara velho, gordo e tal. Aí vem um cara jovem, bacana, desse, você fala, não, novidade, vida. Eu sei que é. Você pensou diferente, seu miserável, pecador. Mas é assim, as pessoas, a imagem torna conhecido o desconhecido. Você vê uma imagem, ainda que ela não represente, por exemplo, quantas vezes você viu a imagem de um santo da Igreja Católica Romana ou de uma santa e você olhou, por exemplo, tem uma determinada santa no calendário religioso católico romano que ela é negra. E você olhou para aquela imagem e não pensou assim, por que é negra?
Qual é a atribuição? O que aconteceu? Vocês entendem o que eu estou dizendo? A imagem, ela de certa forma, revela o desconhecido. Então eu poderia dizer para vocês, que como imagem de Deus, eu e você existimos para despertar nas pessoas, não só o desejo, mas a possibilidade de conhecer a Deus. Entenderam o que eu disse? Eu e você, como imagem de Deus que somos, existimos para despertar, e não somente despertar, mas de fazer possível as pessoas conhecerem a Deus. Quando você pensa nas imagens que eu citei, alguém que não sabe quem foi Davi, olha e fala para alguém, Davi, quem foi esse Davi? O outro lá vai falar, isso foi um personagem bíblico assim, que venceu uma batalha contra um gigante. As pessoas vão olhar para você e dizer assim, Deus? Mas quem é Deus? E você, com a sua vida, vai tornar possível, não somente o que você despertou naquela pessoa, mas como a possibilidade de que por causa da sua existência, essa pessoa venha conhecer Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador da sua vida. Amém, queridos? Então essa é a finalidade da imagem. Milhões de imagens espalhadas pela face da terra, com a finalidade de representar e de revelar a face de Deus às pessoas. É isso que somos. Imagens, espelhos de Deus. Por isso que eu acho inconcebível uma pessoa dizer o seguinte, não olha para mim, olha para Jesus. Eu acho não só antagônico, mas eu acho desprovido de qualquer compreensão básica do que significa ser cristão. Ora, se ser cristão é ser pequeno Cristo, se ser cristão é ser imagem de Deus, como que a imagem pode dizer, não olhe para mim porque eu aponto para o lugar errado? A pessoa vai dizer, para quem que eu olho então? Onde é que eu olho? Não olhe para mim, olhe para Jesus. Então se eu olhar para você, eu vejo quem? O capeta? Não olha para mim, olha para Jesus. Tá, mas se eu olhar para você, eu vou enxergar quem? Vocês entendem o que eu estou dizendo para vocês, irmãos? Amém. Irmãos, isso é de uma importância para nós não somente entendermos a razão que nós existimos, mas para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Porque nós temos casas supostamente cheias de imagens de Deus, e que as pessoas entram e percebem um ambiente infernal, um ambiente beligerante, agressivo, violento, desrespeitoso, desamoroso, sem afeto, sem abraço, sem beijo, sem palavras de apreciação. Que imagem é esta? Como é possível um cristão dizer o seguinte, vamos comigo lá na minha igreja, mas não olhe para ninguém não, não olhe para o homem não, olhe para Jesus. A pessoa deveria dizer o seguinte, mas você tem uma estátua lá de Jesus para eu olhar? Porque se essa pessoa tivesse um pingo de compreensão, ela diria o que, por exemplo, Mahatma Gandhi disse, eu não tenho nada contra Cristo, aliás, eu respeito o Cristo. O meu problema é com os cristãos, porque vocês são tão diferentes um do outro. Tão diferentes, o que deveria ser representativo. E é por isso, talvez, que quando Jesus disse que nós somos a luz desse mundo e o sal dessa terra, as nossas circunvizinhanças continuam sem tempero e sem luz. Porque quando o Filho de Deus não vive segundo a imagem dele, ele aponta para um outro caminho. Irmãos, a Bíblia é um livro que não deixa a menor possibilidade de nós imaginarmos uma linha mediana. A Bíblia não tem em cima do muro. A água de Laodiceia era melhor que ela fosse fria ou quente, porque morna ela causa náusea, ânsia. O Senhor Jesus disse que dois senhores é impossível a gente servir. Escolhe quem você quer servir. Mas uma coisa, ele disse claramente, é impossível servir aos dois.
Você pode servir os seus prazeres, mas não imagina que ao servir os seus prazeres, você pode servir a Deus. Não imagine que a servir a Mamon, o rei, ou o Deus do dinheiro, perdão, você pode servir, porque são propostas antagônicas. Não é que ter dinheiro é problema. É que Mamon exige devoção. Devoção requer entrega. Entrega significa que você se põe embaixo. Ou seja, se o dinheiro te domina, a proposta de cá é de generosidade, é de bondade, é de entrega. São opostos. Ora, não se pode viver para Deus e viver para você, no sentido de que eu sou o governante da minha história. Não, porque viver para Deus significa morrer para mim. A Bíblia não deixa, irmãos, a Bíblia nesse sentido, ela é uma mensagem radical. Ela é tão radical que Jesus usou propostas pesadas para a sua época. Ninguém querendo me servir vai largar o que tem, vai fazer alguma coisa que tem que fazer primeiro para depois vir me servir. Deixa eu enterrar meu pai, deixa os mortos enterrarem os mortos. É agressivo. Deixa eu fazer tal coisa mesmo. Não. Mas e a proposta sua? Qual que é? Você vai morrer. Mas que proposta horrível é essa? É essa que vai gerar vida, porque se você quiser ganhar a sua vida, você perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. É uma proposta radical de compreender, e essa proposta só se torna materializada se nós conseguirmos responder essa pergunta: para que eu existo? Eu existo para que a face de Cristo seja vista em mim. Eu existo para que as pessoas que conviverem comigo possam contemplá-lo, e ao contemplá-lo, possa ser por ele salvo, e ao ser salvo, fazer parte da família de Deus. Você diz amém para mim? Essa é a razão de nós existirmos. Dentro desta vida, diferentes áreas de atuação, diferentes propostas, diferentes situações econômicas, geográficas, mas uma razão de existir. E o perigo é que a própria religião pode oferecer essa proposta e você perder de vista isso aqui, ó. Que você existe para despertar nas pessoas não só o desejo, mas a possibilidade de eles conhecerem a Deus. Porque você transforma a vida com Deus numa reunião dominical, você transforma a vida com Deus numa tabela de pagamentos que você chama de dízimo e de oferta, você transforma a vida com Deus na sua frequência num lugar como que se batesse o cartão das suas atividades religiosas para ficar em paz por uma semana. Você transforma a comunidade da fé num posto de abastecimento da sua fé, onde dominicalmente você vem, leva uma injeção de ânimo para viver com fé mais uma semana, para que no sábado, à meia-noite, quando você já está quase descarregado, drenado, domingo de manhã, você vem e receba mais um shot, mais um boost, mais uma injeção de fé para viver mais uma semana completamente desassociado da razão para a qual Deus te criou. Você está me entendendo, querido? Você prometeu que não ia ficar com raiva de mim. Vou terminar. Ser imagem de Deus é se envolver no projeto do autor da imagem. Irmãos, presta atenção. Pode, por acaso, o barro virar para o oleiro e dizer: por que me fizeste dessa ou daquela maneira? Não tem, por acaso, o oleiro direito sobre o barro? Parafraseando o profeta, se o oleiro fez o barro, entender que deve quebrá-lo e refazer de novo, não tem ele direito sobre essa massa chamada o barro que é trabalhado? O nosso projeto de vida é, em primeiro lugar, cumprir a vontade daquele que nos criou. Qualquer proposta existencial que te leve para longe desta verdade, ela não é apenas uma mentira, ela é uma armadilha demoníaca. Qualquer proposta existencial que contemple, que te seduza, que te faça imaginar que a sua vida tem significação maior
do que viver para aquele que por você morreu, não é apenas um engano, é uma mentira satânica, que tem como único objetivo te destruir. Por quê? A Bíblia diz que os anjos quiseram. Vamos pensar uma cena celestial sem sermos hereges aqui. Deus está conversando lá no céu. Criou os animais, criou tudo. Vou criar o ser humano. Aí um anjo mais afoito chegou lá e falou: Deus, posso dar uma ideia para o senhor aqui? Permite? Permite. Cria não. Cria não. Fala o seguinte, senhor. Já aqui, quem era ruim aqui já foi. A turma lá do Lúcifer já foi. Hashtag vazaram daqui do céu. Só ficou com a elite. Nós vamos lá e resolvemos essa parada para o senhor. Gente, isso é uma conversa que olha lá que ela aconteceu lá no céu. Os anjos, todo mundo alinhado. Essas irmãs aqui, tem umas irmãs aqui na igreja que gostam muito de ver anjo. E descreve às vezes uns anjos poderosos demais. Aqueles que você descreve. Uma irmã chegou para mim um dia e falou: pastor, eu vi um anjo com a espada. Um anjo não cabia nesse prédio. Eu falei: como é que só viu ele aqui dentro, se ele não cabia aqui? Porque às vezes a imaginação passa, né, irmãos? E a gente não pensa. Não precisa criar nada, Deus. O senhor já criou o suficiente. Olha lá, está bonito, tem os animais. Nós vamos descer e resolver essa parada para o senhor. Dá uma palavra de ordem aí, que nós vamos descer aqui. Isso é os arcanjos lá, os mais agraduados falando, né? Vamos descer e resolver essa parada. E Deus diz: não, eu vou criar. Irmãos, presta bem atenção. A Bíblia diz que os anjos desejaram fazer o que foi atribuído a mim e a você. Você não está entendendo que você é objeto de inveja de anjo. E anjo olhando lá e falando: miserável, eu queria fazer o que você faz. E você está fazendo relaxadamente, está fazendo de qualquer maneira. Se eu pudesse, eu tirava você de lá e ia no seu lugar. Então veja bem, irmãos, não é só um engano. Não é só um engano. Por quê? Para aqueles que disseram a vida é um espaço de tempo certíssimo, nascimento e morte. Para aqueles que disseram ela é uma lei kármica, espera para você ver se isso vem em segunda edição, querido. Espera para você ver que fria que você vai entrar. Agora, tem uma coisa, irmãos. Nesse período de tempo, todos nós compareceremos diante de Deus. E é aqui que vai separar os homens dos meninos. Porque ali na frente, não tem tempo de igreja, não tem dinheiro dado, não tem impressão causada, não tem manipulação espiritual que foi realizada, não tem impiedade superficial da derme aí na maioria do pessoal, que tem ali na frente, porque chegaram para Jesus num exemplo disso e disse: mas no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz. Jesus, você pode até ter usado meu nome, desculpa, mas eu não te conheço. Quem é você? E eu aqui, parafraseando, poderia dizer: você é aquele que disse assim: vamos lá, mas não olha para mim não. Pois é, você refletiu uma outra imagem, e o lugar é outro, é mais para lá assim um pouquinho. Lá está a sua imagem, aquilo que você está refletindo. Não só nós fomos feitos para representar e para tornar possível o conhecimento daquilo que nós representamos, a imagem foi criada para se envolver no projeto de Deus. E o projeto de Deus não é outro, a não ser ter uma família de muitos filhos e muitas filhas semelhantes a Jesus, para a honra e para a glória de Deus Pai. O projeto não é atrair gente a mim e a você, o projeto como imagem é dizer o seguinte: eu só sou imagem, eu aponto, o caminho é aquele ali, é dizer o que João Batista disse: convém que ele cresça, que eu diminua, convém que as pessoas corram para ele, convém que as pessoas olhem em nós e vejam o seu rosto. E eu encerro com um texto que Paulo escreveu à igreja em Corinto, no 12º capítulo, versículos 11 e 12, quando Paulo dá a descrição do corpo humano, e ele diz assim: todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. O que ele está dizendo? Ele está falando do trabalho, do funcionamento, da funcionabilidade do corpo de Cristo, que é a igreja. E ele, o Espírito, as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora,
assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, ou seja, é a unidade na diversidade, é a unidade na multiplicidade. Ele as distribui, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Carregar a imagem e semelhança de Deus é muito mais do que aparência, é muito mais do que trejeito de crente, é muito mais do que presença na igreja. Sabe o que é? É estar envolvido no projeto de Deus, e o projeto de Deus é salvar vidas. Eu te perguntei, se você é a imagem, o que você representa? Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Se é se envolver no projeto de Deus, que projeto que você está? Que projeto que você se... Qual é o exército que te arregimentou? Porque, irmãos, eu vou encerrar talvez com a parte mais difícil do que eu tenho para falar para vocês, é que se esse texto é para se cumprir em nós, basta uma análise textual para nós entendermos verdades muito profundas aqui. Ora, para que diversas coisas se concretizem, é necessário diversos dons. E para que se tenha diversos dons em atividade, é necessário de muitas pessoas para que esses dons tenham plena funcionabilidade, ou seja, para o corpo humano. Nós temos aqui hoje alguns médicos, me perdoem por entrar numa área de uma forma tão simples. Para esse corpo funcionar, nós temos uma multiplicidade de atividades acontecendo aqui, de órgãos funcionando, de outros se contrapondo a ataques que nós temos contra o nosso corpo. É uma máquina de uma perfeição indescritível para realizar uma finalidade: nos manter vivos. O corpo de Cristo, para realizar a finalidade de levar pessoas a Jesus, precisa de que todas as imagens de Deus se alistem no projeto dele. Por que eu disse que era a parte mais difícil? Porque eu não creio. Eu vou dizer para vocês algumas coisas que eu não creio. E como eu disse aqui no primeiro encontro, eu vou repetir: tem amigos queridíssimos meus aqui que se encaixam exatamente nisso que eu estou dizendo. Eu não creio que uma pessoa tenha o direito de se chamar de cristão e ele viver como dono da sua própria vida. Eu não creio, irmãos. Eu não creio que uma pessoa tenha o direito de se dizer cristão, e a vida dele ser tão antagônica a Cristo. Porque cristão, pequeno Cristo, imagem em tamanho reduzido, fragmentada, marcada, manchada, mas imagem fiel. Eu não creio que ninguém tem o direito de se dizer cristão porque frequenta uma igreja. Tanto quanto eu não tenho direito de dizer que sou italiano porque um dia eu fui numa ópera. Não creio que uma pessoa possa dizer eu sou cristão quando seus pés não caminham na direção que Cristo diz para nós andarmos. As suas mãos, as suas mãos não produzem o que Ele espera que a gente produzisse. Eu não imagino que uma pessoa tem direito de se achar cristão. Aliás, eu vou mais longe um pouco. Eu acho que essas pessoas estão enganadas. Elas estão cegas. É mais ou menos como eu já citei aqui, a igreja de Laodiceia, que dizia: somos ricos, temos tudo o que nós precisamos, não precisamos de mais nada. E Jesus entra no diálogo dizendo: engraçado, vocês têm a maior indústria têxtil do mundo antigo, mas vocês estão nus. Engraçado, vocês têm o colírio mais procurado de toda a região, mas vocês são cegos.
e vocês são abastados de dinheiro, mas vocês são pobres. É um contraste que Jesus cria para dizer o seguinte: aquilo que você elegeu como parâmetro existencial não bate, não casa, não se submete à razão para a qual eu te criei. Então, longe desse propósito, tudo isso é nada. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Eu não acredito que possa existir um cristão autêntico, que a sua vida é vivida segundo a sua própria agenda, que não tenha um tempo para ser mão de Deus para alguém, que não tenha um minuto para ser boca de Deus para alguém. Eu não creio que ser cristão é vir em igreja, quer dizer, eu amo, eu louvo a Deus de você estar aqui. Sei nem se você vai voltar depois. Espero que sim. Amo a Deus de ver você aqui, mas eu tenho uma responsabilidade sobre os meus ombros, de dizer para você que isso aqui não é ser cristão. Isso aqui é a gente se equipar, isso aqui é nós celebrarmos, isso aqui é nós aprendermos, para que a face de Cristo seja vista em nós por onde nós formos. E que cada um de nós aprenda. Eu não entendo um cristão que não visita um enfermo, eu não entendo um cristão que não ora com quem precisa. Eu não entendo um cristão que não abre a sua casa para um pequeno grupo, ou que não frequenta um pequeno grupo, se isso lhe é possível. Eu não entendo um cristão que se imagina crente porque frequenta uma igreja no domingo. Eu não consigo aceitar a hipótese de que qualquer cristão se justifique como tal porque deu dinheiro na igreja. Eu não consigo aceitar, biblicamente, eu não consigo casar cristianismo sem pé na estrada, sem mão suja, sem suor no rosto, no sentido de querer servir as pessoas. Como que pode você frequentar uma comunidade de irmãos e você não dá um dia da sua vida para servir os outros? Todos existem para te servir, o ambiente é para te servir. Você nunca foi capaz de dizer o seguinte: hoje sou eu lá de fora, hoje sou eu limpando o banheiro, hoje sou eu dando um abraço, hoje sou eu limpando isso aqui, hoje sou eu cantando, hoje sou eu mexendo num aparelho, hoje sou eu tocando, hoje sou eu apenas dizendo: estou aqui, para que eu sirvo? Me usem. No mês de agosto, nós vamos lançar aqui na igreja, não é uma campanha, é um projeto de vida. Projeto de vida nosso é trazer consciência do que significa ser cristão, como eu estou dizendo para vocês. Qual que é o meu sonho com esse projeto? E eu sei que alguns vão dizer que eu sou naíve, ingênuo, mas é 100% dessa comunidade, 100% envolvida no reino de Deus. Nossa, irmãos, imagina o que vai acontecer. Imagens de Deus na rua, nas casas, nos trabalhos. Imagina o que vai acontecer de gente olhar e falar assim: é Deus, me fala um pouco mais dele, como é que eu o conheço mais? Onde é que eu vou para conhecê-lo mais? Imagina as pessoas dizendo o seguinte: passou por aqui quem? Passou Deus por aqui. Deus como? Passou um homem, passou uma mulher, passou alguém que cuidou de mim, passou alguém que estendeu a mão, passou alguém que orou comigo, passou alguém que me deu significado para viver, passou alguém que cuidou de mim. Não entra nessa proposta demoníaca de que ser cristão é você viver no berço esplêndido da religião, sendo embalado nas suas necessidades, nas suas carências, por pessoas que são pagas para fazer isso para você. Isso é do demônio, queridos. Isso tem uma origem infernal. E isso está entristecendo o coração do nosso Criador, do nosso Deus. Os anjos estão lá falando: tá, eu avisei para o senhor. Eu avisei, não deixa a gente lá, o senhor escolheu essa turma aí, ó. Está vendo o que está dando lá? Ó. E Deus continua dizendo: se os meus filhos entenderem isso, meu projeto vai ser realizado na face da terra. Amém. Irmãos, por mais desconfortável que tenha sido esse nosso tempo de reflexão para você,
Eu quero te pedir uma coisa em nome de Jesus. Nós vamos encerrar o nosso culto orando e eu quero pedir que você dê um mergulho no seu coração um pouquinho. Olha, não é uma proposta de ostracismo existencial, não é uma proposta de encavernamento coletivo, não é isso. Sabe o que eu sonho como igreja? Homens e mulheres, rapazes e moças, nas suas profissões, nas áreas da sua vida, no seu jeito de ser. Aqui tem gente linda, maravilhosa, inteligentíssima, pessoas que fazem de uma maneira, gente que trabalha com coisas diferentes, espaços da sociedade preenchidos por gente, mas espaços da sociedade que preenchido por pessoas que se dizem cristãs, ainda vivem em absoluta treva, porque as imagens não estão refletindo, representando a realidade, porque as imagens não estão permitindo e criando possibilidade das pessoas conhecerem a Deus, e porque as imagens estão se omitindo da sua responsabilidade da participação nesse projeto. Alguém me disse que se nós enfatizarmos isso, nós poderemos dar às pessoas a possibilidade de pensarem que é pelo fazer que elas serão. Irmãos, quem não ama pode dizer e se esforçar e falar assim: todo dia eu vou dizer para a pessoa que eu a amo. Se não é natural do coração, tem um dia que vai passar sem falar. Concordam comigo? A boca fala do que o coração está cheio. A proposta não é de fazer, a proposta é de ser. Se você ama, a última coisa que você precisa se preocupar é se as demonstrações de amor sua virão para ser percebida. Você vai abraçar, porque é natural a você abraçar. Você vai dizer eu te amo, porque é parte do que está cheio no seu coração. Se a generosidade é parte da sua vida, ninguém precisa te ameaçar com pragas e pestilências. Vem, é parte da minha alma, do meu coração. Agora, se você está cheio de amargura, cheio de ferida, se você está escondido no canto da vida e dizendo não quero participação em nada, também não adianta você se esforçar para fazer, porque o fruto das suas ações não vai mudar quem você é. O que Cristo quer é mudar a sua natureza, para que a razão de existir se torne tão forte na sua vida, que as suas ações acompanham isso. A boca fala que o coração está cheio. Eu percebo a vida de acordo com aquilo que Deus fez em mim. Então talvez quando nós orarmos aqui, alguns de vocês vão ter que dizer: Senhor, Senhor me converte ao Senhor, porque eu estou longe desse negócio, Senhor me converte ao Senhor. E talvez é isso que você tem que fazer nessa manhã, cair com o seu rosto em terra e dizer: Senhor, por misericórdia, me atrai para o Senhor, me converta ao Senhor. Talvez alguns de vocês vão ter que repreender um espírito da religião que se apossou de você de tal maneira que te ajuda, te incentiva e te previne de ser alcançado pela mensagem da cruz. E você vai ter que se exorcizar mesmo, dizer: sai de mim, quero conhecer a Jesus, eu quero viver esse evangelho. Mas quem sabe muitos de nós vai ter que dizer uma coisa: Senhor, obrigado por o Senhor ter falado comigo, eu quero me comprometer com o projeto do Senhor. Tem espaço, tem lugar para mim. Essa igreja aqui, você que é daqui, nós temos inúmeros ministérios, dezenas de pequenos grupos, centenas de pessoas para serem alcançadas. Irmãos ontem da igreja estavam trabalhando em obras assistenciais. Um irmão querido nosso, junto com a sua esposa, regressou agora do Amazonas, cuidando de índios ribeirinhos. Pessoas estão abrindo as suas casas para ensinar quem não sabe a Bíblia. Tem gente com a mente brilhante aí que não faz nada. Tem gente que não sabe. É isso, irmãos, é você voltar e dizer: onde é que eu entro, o que é que eu faço, como é que eu sirvo. E aí as pessoas vão começar a olhar para você e de repente vão começar a perceber na imagem que você é a representatividade daquilo que você está apontando. Agora você vai me ajudar a encerrar. Diz assim para a pessoa que está do seu lado, sem brincadeira,
Fala assim, olha, ele falou foi para você mesmo. Porque tem muita gente pensando assim, sabe que o pastor está falando para mim? Então você me ajuda já a antecipar e resolver o problema. Ele falou foi com você. Foi com você. Agora você me ajuda mais. Falou aí para a pessoa se você puder. Falou foi com você. Aí você olha para a pessoa agora e diz assim, então muda, miserável. Muda. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, eu imagino, só imagino, o que aconteceria com a nossa comunidade, esse grupo aqui chamado New Life, se esses meninos, rapazes e moças tão lindos, tão inteligentes, que vão ter profissões maravilhosas, alguns deles com proeminência muito grande, eles entenderem que a razão da vida é transformar tudo isso numa maneira que as pessoas te vejam. Que seja um juiz que julga com decência, um médico que cuida com amor, um pintor que faz com esmero e dedicação, um cozinheiro que apresenta mais do que o sabor da comida, apresenta o sabor da vida. Eu só fico imaginando, Senhor, o que seria dessa comunidade se esses homens, essas mulheres, com tanta experiência de vida, resolvessem, Senhor, se ver parte desse processo, desse projeto. Eu só fico imaginando o que seria a revolução que seria. Se uma mulher visse uma mocinha e dissesse, eu vou adotar essa menina para me ensiná-la a viver. Olhasse uma mãe que deu à luz recentemente e dissesse, eu vou ensiná-la a cuidar de filho. Eu fico imaginando, Senhor, um homem com mais experiência colocasse a mão nos braços, nos ombros de alguém mais jovem e dissesse, eu vou te ensinar a ver Deus através das ações da minha vida. Um pai fizesse isso em casa, Senhor, uma mãe. Eu só fico imaginando, Senhor, o que aconteceria com a New Life Church se nós deixássemos de brincar de ser igreja, se nós deixássemos de brincar de cantar, se nós deixássemos de brincar de dar dinheiro e de ouvir palavras, e nós realmente disséssemos, eu quero ser parte do projeto de Deus na terra. Eu só fico imaginando o que aconteceria, Senhor, a começar dos nossos lares, dos nossos relacionamentos interpessoais. Eu fico imaginando como as amizades seriam mais puras, mais limpas, mais confiáveis. Eu fico imaginando como que os casamentos teriam mais afeto. Eu fico imaginando como que os filhos admirariam mais seus pais. Fico imaginando como que a igreja, parece que as portas dela seriam mais largas, Senhor. Porque haveria um imã, uma atração. Eu fico imaginando como que os lugares da cidade que precisam de socorro, receberiam socorro. Eu fico imaginando, Senhor, como que as prioridades nossas abririam espaço para as prioridades do Senhor. Eu fico imaginando como que a nossa vida tomaria outra direção. Eu fico imaginando, Senhor, que até algumas dores da alma seriam saradas. E é por isso, Senhor, que eu oro ao Senhor nessa manhã, juntamente com os meus irmãos, pedindo ao Senhor, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça, ouça. Não apenas escute, ouça. E quem tem olhos, não apenas enxergue, mas veja, veja. Senhor, nada do que foi falado aqui, ó Deus, nada vai chegar em lugar algum se o Senhor não colocar a tua mão e o teu Espírito for adiante de nós. Nada vai acontecer se o Senhor não render, ó Deus, a Ti, a nossa vida, nosso coração. Mas eu intercedo, Senhor, aqui pelos meus irmãos. E eu peço ao Senhor, Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem sobre cada um de nós.
promove um avivamento espiritual na New Life Church, Senhor. E dele, a nossa existência toma uma nova direção, Senhor. Que o pecado da nossa vida tenha mais peso, Senhor, de dor na nossa alma quando nós cometermos. Que o ignorar os outros seja muito mais sério do que nós imaginamos. Pai querido, que cada um agora que está mergulhando no seu coração, está abrindo a sua alma ao Senhor, ó Deus, receba agora um toque do Senhor, poderoso, ó Deus, de amor, de perdão, de restauração, de direção. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Nosso desejo é ser uma comunidade autêntica de filhos de Deus nesse lugar. Como eu fiz no primeiro culto, eu quero, juntamente com aqueles que estão fazendo agora, reconsagrar minha vida ao Senhor. Para que em tudo que eu fizer, ó Deus, seja trabalho, seja investimentos, seja estudo, tudo que eu fizer, ajude as pessoas a te enxergarem mais, Senhor. Ministério não é pregar na igreja, ministério é viver o Evangelho. Ser cristão não é vir à igreja, ser cristão é viver o Evangelho, Senhor. É isso que nós queremos. Meu irmão, faz essa oração em nome de Jesus pela sua vida. Qual é a razão de você existir? Satisfazer os seus desejos somente? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que o soldado tem o desejo de servir aquele que o alistou, que o arregimentou. Senhor, desperta na New Life Church um desejo tremendo de ser uma igreja cheia de imagens de Deus, que os outros olhem e perguntem o que é que essa imagem representa, e imagens que possam responder e atrair pessoas para te conhecerem, e imagens de Deus na terra que se envolvem no projeto do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos. Obrigado pela comunidade da fé. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. E os filhos de Deus aqui digam amém. Amém. Faz um favor.